pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Que convenção, hein? Puxa vida, tá muito gostosa, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, nós temos uma palavra do Senhor relacionada ao altar para ministrar neste lugar. Glória a Deus que eu não sofro muito para preparar a mensagem. Eu fui pega de surpresa, então eu não sofri. Eu só fiquei aí sentada, recebendo e adorando. E o Senhor compartilhou algo ao meu coração muito forte. Novinho em folha, que só dá para ver isso por revelação. E Deus tem uma palavra revelada do céu para você, para mim, para a família do Senhor Jesus Cristo no Brasil e no mundo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. O livro de Atos, no capítulo 16. Do versículo 16 ao versículo 34. Eu vou ler alguns versículos, mas no decorrer, à medida que eu for ministrando, eu leio os versículos, tá bom? Mas eu quero que você diga comigo qual é o tema do ano. Ano da restauração do altar de Deus na família. Ano da restauração do altar de Deus na família. Qual é o nosso tema? Restauração do altar de Deus na família. Você vai dizer comigo: restauração do altar de Deus na minha família. Levante a sua mão e diga: restauração do altar de Deus na minha família. Amém. Veja o que a Bíblia declara. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amados em Cristo Jesus, eu quero que você preste bastante atenção, porque nós estaremos trazendo nesta tarde algo do céu para você, uma estratégia do céu para você. Amém? Escutem. Há anos atrás, o Senhor nos falou sobre o espírito da feitiçaria. E em 98, quando estávamos em Brasília,
o Brasil iria completar 500 anos no ano 2000. E a Globo se preparava para fazer as festividades de 500 anos da nação brasileira em Porto Seguro. E o governo federal providenciou réplica das caravelas de Cabral, para que exatamente no dia 22 de abril do ano 2000, essas caravelas entrassem em Porto Seguro, para fazer o mesmo trajeto que foi feito nos dias de Cabral. Em 98, em Brasília, orando com os irmãos ali, todas as terças-feiras, no gramado do Senado, nós orávamos em espírito, cantávamos em espírito e só falávamos em português quando Deus nos dirigia qual o assunto. Mas enquanto a luz não viesse, nós estávamos gerando algo no espírito. E foi ali em Brasília que Deus nos deu a visão do principado da feitiçaria. Os nossos olhos espirituais foram abertos e o Senhor nos mostrou um principado terrível que estava posicionado entre os dois pratos que representam o Senado e a Câmara Federal. E aquele principado era de concreto armado. Ele era um principado gordo e alto. Ele parecia a figura de um Buda sentado sobre aquele assento. E à medida que nós orávamos, aquele principado não se movia. Nenhuma daquelas orações perturbavam. E eu perguntei: Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Eu estou tendo essa visão. E o Espírito falou: este é o principado da feitiçaria. Ele está se preparando para ser coroado no Brasil nas festividades dos 500 anos. Eu quero que você vá a Porto Seguro 2 anos antes do aniversário desta nação, para confrontar em loco este principado e remover as raízes da feitiçaria desta nação. Não vou contar os detalhes, mas tudo que Deus nos mandou fazer, nós fazemos. As raízes nigerianas, que foram essas raízes feiticeiras, que adentraram nesta nação, em outubro de 98, essas raízes foram arrancadas de fato e de verdade desta nação. E amados, à medida que nós íamos crescendo na revelação, veio a visão de igreja em célula. A apóstola Valnice traz em detalhe no livro Adoração em Santidade. Deus nos mostrou que este principado da feitiçaria está nas casas. E é a feitiçaria que impede a manifestação, a propagação
a rendição da família a Deus. E eu quero que você venha para cá agora, porque, amados irmãos, a palavra de Deus declara que os ídolos não são nada. Os ídolos não têm valor nenhum. Os ídolos são como espantalho em pepinal. Ídolo é exatamente aquilo que o salmista no Salmo 115 descreve: tem olho, mas não vê; tem boca, mas não fala; tem mãos, mas não apalpam; tem pés, mas não andam; som nenhum sai da garganta de um ídolo. O ídolo não é coisa nenhuma. A Bíblia diz que o ídolo é coisa de nenhum préstimo. E todos os ídolos têm perna de pau. Todo ídolo será quebrado. Onde é que a senhora quer chegar, pastor? Eu vou chegar. Deus odeia a idolatria. Mas por trás de toda a idolatria está a feitiçaria. Quem alimenta a feitiçaria, quem fortalece a feitiçaria em uma cidade, em uma nação, em uma família, é a idolatria. Porque todo relacionamento que um ser humano tem com o ídolo, na verdade, ele não está se relacionando com o ídolo. O ídolo nada mais é do que uma capa, de que uma roupagem, de que uma manifestação falsa do que é de fato espiritual. Por trás de todo ídolo se encontra demônios. Quando alguém reza para os mortos, está praticando a necromancia. E a necromancia é feitiçaria. Quando alguém se relaciona com Pedro, com João, com Tiago, com Maria, ele está praticando a necromancia. E a necromancia é a feitiçaria. E eu quero nesta tarde denunciar Satanás neste lugar e declarar que quem alimenta a feitiçaria no Brasil e no mundo é a idolatria. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele vai declarar em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 20 e versículo 21. Eu quero que você veja o que a Bíblia está dizendo. Pelo Espírito, o apóstolo Paulo está dizendo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Tá? Quando chega no versículo 19, que digo? Pois que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Amados em Cristo, o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, ele está na cidade de Filipe. É a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele chega na cidade de Filipe por ordem do Espírito Santo. Porque no
no versículo, no contexto de Atos 16, nós temos o apóstolo Paulo indo pregar. Ele desejava pregar em uma cidade. Ele desejava permanecer pregando no continente asiático. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo a pregar a palavra na Ásia. Aí ele vai defrontando Mísia e com a sua comitiva missionária, ele vai tentar ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não o permitiu. Deus tinha uma direção para o apóstolo Paulo. Deus não queria que ele permanecesse mais pregando na Ásia. Deus não queria que ele permanecesse pregando na Bitínia. Será que não existia pecadores na Bitínia? Será que a Bitínia não era necessitada da pregação do Evangelho? Claro que era. Mas o nosso Deus não trabalha em cima de necessidades. O nosso Deus trabalha em cima de propósito. Diga propósito. Diga outra vez propósito. Diga mais uma vez propósito. E o que vai acontecer? À noite, lembramos da mensagem de ontem do pastor Wilson. À noite, ao deitar, aleluia, sobreveio a Paulo uma visão. O Espírito Santo trouxe a Paulo uma visão. E nesta visão ele viu um jovem macedônio, um varão macedônio. E este jovem macedônio rogava a Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia é Europa. Aí o apóstolo Paulo imediatamente compreende a visão. Entende no seu espírito que quem o impediu de permanecer na Ásia foi o Espírito Santo. Quem não o quis na Bitínia foi o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo queria agora na Macedônia. E ele se dirige justamente à Macedônia. E qual é a primeira cidade da Macedônia que Paulo começa a ministrar? A cidade de Filipo. Diga Filipo. Esta é a primeira cidade da Macedônia. E o apóstolo Paulo permanece alguns dias. E o que ele faz nessa cidade? No sábado, Shabat, como um bom judeu, ele vai procurar o quê? Uma sinagoga naquela cidade. Vai procurar um grupo de judeus para que ele comece a pregar o evangelho, contactar. E ele sai na cidade. E ali ele vai para um lugar de oração. Diga, Paulo era um homem de oração. E quando ele está ali orando, existe um grupo de mulheres. E o apóstolo Paulo aproveita esta oportunidade, prega o evangelho. E naquele grupo uma mulher chamada Lídia se converte ao Senhor. Amém? Lídia, a primícia da Europa, a primícia da Macedônia. Aleluia. E o que acontece? Acontece que o apóstolo Paulo continuou na cidade. Continuou orando na cidade. Continuou procurando oportunidades na cidade para comunicar o evangelho de Jesus Cristo. Mas o que Paulo encontra em Filipo? O apóstolo Paulo encontra em Filipo, a primeira cidade da Macedônia, ele encontra uma jovem possessa de espíritos adivinhadores. Em outras palavras, o primeiro principado a ser vencido na Macedônia seria a feitiçaria. E essa feitiçaria vai se levantar veementemente para impedir o propósito
pelo qual o Deus Todo-Poderoso tinha enviado o apóstolo Paulo e a sua equipe à Macedônia, a Filipe. Veja que este inimigo chamado feitiçaria vai se incomodar com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele chegou orando, e a oração sempre irá confrontar as forças das trevas. A oração sempre perturbará o inferno. A oração sempre despertará em qualquer cidade, em qualquer nação, em qualquer bairro, em qualquer rua, em qualquer casa, os demônios adormecidos, os demônios que não foram confrontados, os demônios que não foram perturbados, porque demônios só são perturbados pela oração dos santos. Aleluia! E na Macedônia o evangelho não tinha chegado. Na Macedônia os seguidores de Jesus ainda não tinham pisado o pé. Consequentemente, o espírito da feitiçaria tinha poder, tinha autoridade, tinha legalidade de escravizar vidas, de escravizar famílias, de escravizar mulheres, de escravizar homens, de escravizar a cidade de Filipe. Versículo 16: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Paulo não estava fazendo uma campanha de evangelização. O apóstolo Paulo ia para a oração. Mas a primeira oração que ele fez com um grupo de mulheres já abalou o inferno em Filipe. E agora ele ia novamente para o lugar de oração. E o que é que vai acontecer? Esse espírito da feitiçaria começa a importunar o apóstolo Paulo. E o objetivo desse espírito maligno que estava nesta jovem era impedir a difusão do evangelho. Era impedir o propósito de Deus para com o apóstolo Paulo naquela cidade. O que você vai perceber? A Bíblia diz que por muitos dias aquela moça estava debaixo de uma possessão maligna, e aquela moça, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era uma escrava do diabo, mas também era uma escrava falando a nível social, político. Os donos daquela moça se aproveitavam daquela capacidade sobrenatural satânica para enriquecer. Ela dava grande lucro aos seus donos. E quando aquele espírito maligno vem, você vai perceber que o apóstolo Paulo não discerne no primeiro dia, não discerne no segundo dia. Por quê, amados? Escuta bem. Na feitiçaria, o sobrenatural das trevas existe. Na feitiçaria, todas as imitações dos dons espirituais existem.
Na feitiçaria, os espíritos de adivinhação têm controlado governos, têm controlado empresas, têm controlado cidades, têm controlado casas. Os governantes se alinham aos espíritos adivinhadores, porque há uma curiosidade no coração humano de querer conhecer o futuro. E eu quero dizer para você que o futuro só pertence a Yahvé. Aleluia! E como filhos de Deus, temos que entregar o nosso futuro na mão do Senhor. Mas Satanás é um enganador, e através da feitiçaria ele escraviza cidades, nações, empresas, famílias, pessoas com o espírito de adivinhação. E este sobrenatural na vida dessa moça era muito intenso, porque ela não estava falando nenhuma mentira a respeito do apóstolo Paulo. Esse espírito das trevas estava dizendo algo que era verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu sei que algumas traduções dizem um caminho e outras dizem o, mas eu não acredito que o apóstolo Paulo só discerniu por causa do definido ou indefinido. Eu acredito que o Espírito Santo veio sobre o apóstolo Paulo e disse: olha, meu filho, há uma guerra neste lugar. O sobrenatural das trevas está em operação. Só há algo que pode paralisar o sobrenatural das trevas. É o sobrenatural do céu. É o sobrenatural de Deus. Só o sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, é quem pode deter, paralisar o sobrenatural das trevas. E o apóstolo Paulo recebe discernimento do Espírito e do Espírito, e depois de muitos dias confrontado, perturbado por esse espírito adivinhador, depois de muitos dias ele se indignou no seu espírito, porque recebeu a revelação do Espírito. E quando ele recebe a revelação do Espírito, ele diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Aleluia. E ela na mesma hora, ele na mesma hora saiu. Amados, assim como Filipe é a sua cidade, assim como Filipe, são tantas casas neste país. O principado da feitiçaria tem altares nas casas da nação brasileira. O principado da feitiçaria tem altares nas casas da sua vizinhança. Tem altares nas casas dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus parentes. E eu quero dizer para você que o altar da feitiçaria não cairá de graça. O altar da feitiçaria não cairá de graça. Em todo lugar que existe um ídolo, há um altar da feitiçaria. Ainda que a pessoa não admita ser, ela está tendo relacionamento com demônios. Ela está acendendo velas para demônios. Ela está colocando fitas para demônios. Ela está colocando pipoca, água, comidas para demônios. Ela vai a um templo
se prostra diante de um ídolo, ela está se relacionando com o demônio que está por trás daquele ídolo. É feitiçaria. Escutem bem. Há um altar que Deus quer construir em cada casa. Há um altar que Deus quer construir em cada família. Vamos mais adiante. Veja aí. Nós vamos perceber que quando esta mulher é liberta, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Agora a guerra fica maior. Por quê? Aqueles que se sentiram perdedores, aqueles que visualizaram o seu lucro, aqueles que perceberam que houve queda na bolsa de valor naquele dia, a queda foi radical, desceu, empobreceu de uma noite para o dia. Vai fazer o quê? Vai criar uma situação terrível para impedir que o propósito de Deus se estabelecesse naquela cidade. E o propósito de Deus era que o seu altar fosse construído em Filipe. Agora vamos aqui. Os magistrados. O inimigo vai mudar de quê? De tática. O inimigo vai mudar de tática porque a primeira tática foi liberar uma palavra de elogios aos servos de Deus. Falar numa linguagem espiritual. Elevar. Ser alguém que vai à frente, fazendo propaganda destes servos de Deus, abrindo caminho para esses servos de Deus, anunciando ao povo: aqui está o servo do Deus Altíssimo, aqui estão os servos do Deus Altíssimo. Amados, Satanás veio matar, roubar e destruir. E muitas vezes o diabo está falando e você não discerne que o diabo está falando. Muitas vezes o diabo está citando a Bíblia e você não está percebendo que é o diabo que está citando a Bíblia. Satanás quer nos tirar do propósito. Satanás não quer o altar de Deus na sua casa. Satanás não quer o altar de Deus na sua cidade. Satanás não quer o altar de Deus na sua família. E ele vai usar todas as táticas possíveis e imaginárias para que você saia do propósito ou não entre no propósito. Quando Paulo desmascara o inimigo, quando Paulo discerne que ali está o inimigo, quando Paulo discerne que ali está um espírito de adivinhação, quando Paulo percebe que ali está a feitiçaria e desmascara esta força maligna libertando aquela moça, a tática do inimigo muda. E agora o inimigo vai usar os magistrados, vai usar o povo, vai usar as autoridades da própria cidade para paralisar a ação do apóstolo Paulo e de Silas na cidade de Filipe. Veja o que vai acontecer. Olha, vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades.
E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Primeira coisa, através dos magistrados, o inimigo vem intimidar os servos do Senhor. Aqui vocês não vão falar, aqui vocês não vão pregar, aqui vocês não vão trazer os seus ensinos, aqui vocês não abrem a boca. Primeira coisa, mentem a respeito de Paulo e Silas. Segundo, humilham-no em praça pública, tira-lhe as roupas. Terceiro, açoitam a Paulo e Silas com muitos açoites. Quarto, levam-no ao cárcere. Quinto, lançam-no no cárcere interior, o mais escuro, o mais terrível daquela prisão. E sexto, prende-os no tronco. Todas as vezes que você se levanta e você reconhece onde o inimigo está e você o desmascara, o inimigo vem com outra tática, muito mais terrível, para paralisar você, para paralisar a igreja, para paralisar o pastor, para paralisar o evangelista, para paralisar o pai ou a mãe. O inimigo, ele vai mentir a seu respeito. O inimigo vai humilhar você diante da sua família, diante da igreja, diante dos amigos. O inimigo vai procurar açoitar você, tocando nas suas finanças, tocando na sua saúde, tocando no que lhe pertence, porque ele não tem compaixão de você. Não existe compaixão no inferno. Ele vem de todas as maneiras para paralisar um propósito. Diga, um propósito. Ele vai colocar você no cárcere e vai jogar você no mais terrível dos cárceres, e ainda coloca os seus pés no tronco. Tronco fala, pés fala de evangelho. Evangelho, botas da preparação do evangelho da paz. Pés fala de propósito. Deus nos chamou com um propósito. Aleluia, amém. E este ano o propósito é a restauração do altar de Yahvé na família. Agora escute, meus amados, o diabo é sujo. Diga, o diabo é sujo. Diga, mas Deus é santo. Aleluia. Paulo está preso, Silas está preso, está no mais terrível dos cárceres daquela prisão. Paulo e Silas estão acorrentados no tronco, seus pés estão presos, seu pescoço também está preso. Ele está nessa posição aqui. Impossível sair daquele lugar. Ele poderia pensar assim, mas diga, Paulo entrou em Filipe, diga, com um propósito. E veja o que a Bíblia diz, por volta da meia-noite, diga aleluia. Por volta da meia-noite, veja o que eu vou falar para você. O apóstolo Paulo não permite que nada o tire do propósito pelo qual ele entrou na cidade de Filipe. E o que é que ele faz? Ali na prisão,
Ele levanta o altar de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele levanta o altar de Deus em circunstâncias adversas. Ele está com as suas costas sangrando dos açoites. Ele poderia estar com a sua alma esfrangalhada pela humilhação que sofreu em uma cidade que ele estava visitando pela primeira vez. E ele está em uma prisão. E ele está acorrentado. E mesmo em circunstâncias adversas, o apóstolo Paulo, mais o nosso irmão Silas, levanta o altar de Yahvé na prisão de Filipe. Escute, meu irmão, você vai entender hoje. E esse altar que ele levanta é o altar do louvor e é o altar da oração. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam, e Paulo e Silas cantavam, e a Bíblia diz que eles oravam alto e cantavam alto. Todos os companheiros de prisão estavam ouvindo a palavra que Paulo estava cantando. Quem sabe ele cantava este cântico: o som do evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas e alegres elas são pra ti e mim, porque Deus nos amou a um pobre pecador, que do céu nos deu seu filho pra sofrer amarga dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito é o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Ele estava cantando a mensagem da cruz. Ele estava cantando o amor de Yahvé. Ele estava aproveitando aquela única oportunidade que ele estava tendo para estabelecer o altar de Deus em Filipe. E o altar de Yahvé em Filipe passa pela cruz, passa por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Aleluia! Amados, enquanto Paulo cantava, este incenso, este louvor subiu ao céu direto. Era um louvor de sacrifício, era um louvor de dor. Enquanto as suas costas gemiam, havia um louvor tremendo. Não sou digno de sofrer pelo meu Jesus, aleluia. Havia alegria, havia regozijo, havia satisfação, havia uma identificação com o seu Cristo. E ele começa a levantar os altos louvores do Senhor. E o que é que acontece, irmão? O que é que acontece? O altar de Deus vai provocar o terremoto de Deus. O altar de Deus provoca terremotos de Deus. Há terremotos que Deus quer provocar na sua cidade. Há terremotos que Deus quer provocar na sua vida. Há terremotos que Deus quer provocar na sua família. Há terremotos que Deus quer provocar no Brasil. Mas, amados, Deus só provoca terremoto quando o altar ele é erigido, é levantado. E há duas coisas que Deus ama: oração e louvor.
Porque a Bíblia diz: sacrifícios de louvor é o que temos para oferecer ao nosso Deus, de lábios que invocam o seu nome. Êxodo 20:24 declara: onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, ali eu virei e abençoarei. Aleluia! E veja, esse terremoto que Deus provoca, não morreu ninguém. Ninguém se arranhou, não quebrou perna. Como é que pode um negócio desse? Um terremoto e ninguém foi ferido. Esse não foi um cataclisma maligno. Foi bem dito. Deus mandou este terremoto para fazer algumas coisas. Primeiro, abalar os alicerces da prisão. Diga: abalar os alicerces da prisão. Muito bem. As vidas estão aprisionadas aí fora. Casas, cidades, famílias. E os terremotos de Deus vão abalar os alicerces. A Bíblia declara que os abalos de Deus são necessários. E Ele envia os seus abalos para que o que é inabalável permaneça, mas o que é abalável seja abalado. Mas quando Deus traz os seus abalos, é para construção, é para salvação, é para edificação, para exortação, para crescimento, para que as pessoas se aproximem dele. Segunda coisa, Ele mandou este terremoto para abrir todas as portas. Diga: todas as portas. Diga: todas as portas. Diga: não vai ficar uma única porta fechada na minha casa. Diga: não vai ficar uma única porta fechada na minha família. Diga: o terremoto de Deus vem para abrir todas as portas. Aleluia! Amém! Aleluia! Terceiro, o terremoto de Deus vem para soltar cadeias de todos. Diga: soltar cadeias de todos. Diga outra vez: soltar cadeias de todos. Diga: todos. Diga: todos. Diga: todos. Irmãos, o terremoto de Deus vem para soltar as cadeias de todos os componentes da sua família. Aleluia! Oh, xarabacana lá, aleluia! Eu quero que você creia nesta verdade. Amém? O terremoto de Deus, amados, não destrói vidas. O terremoto de Deus liberta vidas. Amém? Agora veja, amados, vamos seguir aqui. Quem levanta o altar de Deus vê na visão espiritual. Diga comigo: quem levanta o altar de Deus vê na visão espiritual. Outra vez: quem levanta o altar de Deus vê na visão espiritual. Veja o que aconteceu. A Bíblia diz que de repente veio um tremendo terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Gente, que negócio mais... Foi anjo ali, rapaz, foi multidão de anjo. Foi só anjo ali. Você está entendendo? Você já viu o terremoto soltar as cadeias aqui, tique? Oxe, que negócio! Ô terremoto santo, aleluia!
Amém. Um terremoto que não derrubou ninguém. O apóstolo Paulo estava assim preso, o terremoto veio, soltou. Aleluia. As portas todas fechadas foram abertas, todas. Escute, só tinha gente ruim naquela prisão, viu? O único bonzinho era Paulo e Silas, lavado pelo sangue de Jesus. Mas ali dentro só tinha gente ruim. Mas quando a unção de Deus veio, quebrou todos os jugos. Aleluia! A unção alcançou a todos. A unção alcançou a todos. Porque Deus ama os homens. Não importa o grau de sujeira que eles estejam. Não importa a profundidade do poço. Quando Deus olha para esses homens, Deus não olha como nós olhamos. Ímpio, pecadores, miseráveis. A minha Bíblia diz assim: há ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Deus olha para o Brasil e só vê ovelhas. Deus olha para a sua casa e só vê ovelhas. Deus olha para a sua cidade e só vê ovelhas. Você não acredita não? Deus olha para a Cracolândia e só vê ovelhas. Aleluia! Ele só vê ovelhas. Ele olha para a prisão e só vê ovelhas. Eu não vejo, mas ele só vê ovelhas. A única visão que Deus tem é de ovelhas. Porque quando Deus olha para o Brasil, Deus só tem um óculos. É o sangue do Cordeiro. Aleluia! Meus amados, vamos começar a nos converter na visão de Jesus. E crer que quando a unção vem, é para abalar os alicerces da prisão. É para abrir as portas de todos. E é para soltar as cadeias de todos. Diga amém. Agora você quer. Aí Paulo está aqui. A Bíblia diz no versículo 27 que o carcereiro, tadinho, despertou do sono. Não caiu nenhuma pedra na cabeça do carcereiro. Tá vendo? O anjo só fez assim: acorda. Bateu nele para acordar. E ele acordou. E quando ele acordou e ele viu as portas abertas do cárcere, o que foi que ele fez? Ele tentou se matar. Onde Paulo estava? Paulo estava no lugar que ele estava antes. A Bíblia diz que estava tudo escuro, certo? E como Paulo enxergou o carcereiro? Quem constrói o altar de Deus vê no sobrenatural. Amém. Quem constrói o altar de Deus tem discernimento do Espírito. Quem constrói o altar de Deus recebe palavra de conhecimento. E o apóstolo Paulo não estava vendo o carcereiro, porque se você ler o texto, você vai entender que eles estavam distantes. Tudo estava escuro. E quando o apóstolo Paulo está aqui no Espírito, o Espírito Santo diz exatamente o momento que aquele carcereiro se desperta e pega a espada. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito, declara: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Você já viu alguma porta aberta de prisão que os presos não fujam? Pergunta a Fernandinho Beiramar. Mas nesse terremoto, as portas estavam abertas, mas os anjos do Senhor estavam posicionados. Amados,
quando Deus levanta você na sua casa, Ele levanta você como guardião da casa. E todas as pessoas que estão na sua casa são abençoados com a unção de Deus que está na sua vida. Todas as pessoas que estão na sua casa são abençoados pela aliança que você tem com Deus Todo-Poderoso. Ai, como eu quero que você entenda isso. Ai, como eu quero que você entenda isso. Os santos na prisão, Paulo e Silas. Mas esses dois santos construíram um altar de oração e louvor em Filipos. O altar de Deus. E esse altar de Deus foi suficientemente poderoso para provocar um grande terremoto. Mas esse altar de Deus também trouxe temor a todos que estavam na prisão. O temor de Deus, o temor de Deus deve se fazer presente na sua casa, na sua família. E quando você levanta um altar a Deus, o temor de Deus vem sobre aqueles que estão na sua casa. Eles podem não entender nada, mas eles vão temer ao Deus que você serve. Diga aleluia. Amém. Agora veja aqui, meus amados, em Cristo Jesus. Vamos para cá. Quem levanta o altar de Deus vê na visão espiritual. Paulo viu na visão espiritual e libera uma palavra de vida para aquele carcereiro. Pela palavra que ele libera, o espírito das trevas, da feitiçaria, que é um espírito assassino, é detido naquele exato momento. A palavra de autoridade é liberada e aquele espírito de morte é vencido. Aleluia. Agora veja, amados. Segundo, quem levanta o altar de Deus impede os planos de morte do inimigo. Quantos planos de morte o inimigo tem tramado contra a sua família? Quantos planos de morte o inimigo tem tramado contra a congregação que você faz parte? Quantos planos de morte o inimigo tem tramado contra os sonhos que o próprio Deus colocou em seu coração? Amados, é o altar de Deus que vai impedir os planos de morte que o inimigo, no secreto, planeja contra as nossas vidas. Nós precisamos entender que não devemos nos apartar da oração, não devemos nos apartar do louvor. Nós não louvamos a Deus quando tudo vai bem. Nós temos que louvar ao Senhor em toda e qualquer situação. O patriarca Jó traz a nós esse exemplo. Ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E quem dá esse conceito a Jó não sou eu. Quem dá esse conceito a Jó não é Moisés. Quem dá esse conceito a Jó é o meu Deus e Pai, Yahvé. É o Todo-Poderoso que diz na cara de Satanás: viste o meu servo Jó? Eita, que chique! Viste o meu servo Jó? O que é que Deus fala de você? Viste a minha serva Maria? Viste o meu servo João? Viste o meu servo Henrique? Viste a minha serva Marta? Aleluia! Viste a minha serva Raquel em Guaratinguetá? Viste? Aleluia! Amém! Viste?
Olha, ele é íntegro, é temente ao meu nome, é sincero e se desvia do mal. Aí o bicho, Satanás, que é ruim, vem com essa história. Também pudera. Ele só é tudo isso porque o Senhor só faz bem a ele. Da riqueza, da saúde. Tire tudo isso dele e veja se ele vai te adorar. Veja se ele vai te louvar. Aí Deus disse: vamos apostar aqui. Apostado. E sabe qual é a aposta? É aquela lá de Davi e Golias. Quem matar o gigante, os filisteus serão servos de Israel. Mas se o gigante matar você, Davi, Israel será servo do gigante. Mas Deus já tinha um Davi para esmagar a cabeça de Satanás. Amém? Deus já tinha um Davi. Pode tocar nele, seu triste. Pode tocar na família. Pode tocar na saúde. Mas eu vou dar uma resposta para você. O próprio Jó vai me glorificar. Eu confio no meu servo Jó. Ele não vai recuar 1 centímetro sequer do temor que ele tem a mim. Aí o diabo pintou para cá, pintou para lá, pintou para cá, pintou para lá. E no dia que Jó perdeu tudo, e o mais terrível, perdeu todos os filhos. E eu já vou mais longe. Os filhos estavam junto com os primos, com os tios, com os amigos. E vai, veja que tanta gente. E Jó não sabia se chorava pelo primeiro ou pelo último, pelo do meio, pelo segundo. Era uma lágrima só, era uma dor só. Mas lá na dor da sua alma, ele encontrou no seu espírito um cântico de louvor. E abriu a boca e derrotou Satanás. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando você louva a Deus, quando tudo vai mal, você dá um show no céu. E você deixa o inferno possesso. Não tem coisa que mais irrite o diabo, que mais massacre Satanás, do que um crente em circunstâncias adversas louvar a Deus. Aleluia! Porque louvor não é sentimento. Nós não louvamos porque estamos sentindo que temos que louvar. Nós louvamos porque o nosso Deus merece todo louvor. Aleluia! Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Amém, meus amados? Então quer deixar o diabo endemoniado? A partir de hoje, você não vai chegar na igreja, nem tem vontade de louvar. Não dá um soco. Quando eu encontro alguns dos meus assim, nem tenho com vontade de louvar. Ah, Jesus Cristo, tenha misericórdia. Você faz isso, pastor? Eu faço. Eu louvo a Deus. Está aqui essa minha irmã Eliane. Eu acho que foi o ano de 97. Acho que foi, 96. Eu estava em Lorena. E no sábado, eu tinha feito um combate daquele de arrebentar contra o Principado de Piedade. Bem de frente à Igreja Católica, que nós fomos pela Dona Eve fazer o clamor. Isso foi no sábado, tardezinha. Domingo fui para a igreja. Cheguei do culto, fui para o templo, fui cultuar a Deus
no templo. Tem que corrigir, né? Aí nós fomos. Quando chegamos, eu me hospedava na casa da nossa irmã Eliane, Lorena. Quando chegamos do culto, o pastor Júnior liga. E veio uma conversa assim. E eu, o pastor Júnior está conversando demais, mas o meu espírito estava assim. Aí ele veio, olha, sua família ligou, assim, tá. E aí, o que foi que aconteceu? Seu sobrinho, sim. Seu sobrinho mais velho, sim, Jailton, foi para um passeio e não voltou. Quando eu ouvi isso, era o primeiro neto da minha mãe, era o primeiro sobrinho da família. E eu distante, seu sobrinho morreu afogado. Foi salvar 3 garotas, salvou as 3 e ficou. Amados, quando eu acabei de colocar o telefone no gancho, eu ouvi como eu estou ouvindo a minha voz bem alta agora. Você não disse que seu Deus protege os seus? Eu disse, Satanás, se você pensa que eu vou falar alguma coisa contra o meu Deus, ou fazer alguma pergunta ao meu Deus, ou desacreditar que Ele guarda os meus, você está muito enganado. Na tua cara eu vou se ajoelhar e vou orar pelos meus familiares. E disse a ele, olha, escuta aqui, seu traste, nenhum centímetro eu recuo nessa batalha. E meus amados, pergunte se eu recuei. Eu não recuei não. Meu sobrinho ficou lá em Alagoas, naquela praia, e eu disse assim, Iemanjá maldita, você tocou no corpo, mas no espírito você não tocou porque ele era salvo. Agora escuta aqui, se é maldita também, nenhum siri vai morder o corpo do meu sobrinho. Você não fica com ele nas praias. Ele terá um sepultamento digno. E eu segurei as pontas do altar. E eu fiquei ali em Lorena orando para que o corpo fosse encontrado. Jesus, eu sou tua serva, estou em aliança contigo. Não posso estar em Aracaju hoje, mas o Senhor não vai permitir que Satanás zombe a essa altura. Eu quero um sepultamento digno para o meu sobrinho. Esse corpo vai ser encontrado intacto. Sabe o que Deus faz? Meu irmão está lá em Alagoas com o pai da minha sobrinha. Aí Deus dá um sonho a meu irmão, que não é crente, mas é filho da aliança, porque eu sei que vai ser salvo. Dá um sonho a meu irmão, e ele vê o lugar onde o filho dele estava. E Deus disse assim, vá amanhã, pela manhã, no local. Ele está no mesmo lugar que ele desceu. E quando você chegar no local, o corpo vai boiar. Que chique, meus amados. Aí ele se levanta e diz, meu compadre, Deus falou comigo. Deus falou comigo e disse onde está o corpo do meu filho. Vamos agora lá. Foi de manhã lá. Quando ele chegou no local, assim chegou, Deus cumpriu, o corpo boiou. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Escute, irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus é soberano, que a corda está na mão do Senhor, que esse diabo, ele é um cão desdentado, que ele não é dono das chaves da casa que ele vai morar, porque as chaves da casa que ele vai morar estão nas mãos de Jesus. Aleluia! Amém? E ele não faz o que quer. Nós só temos, amados, que ser gratos ao nosso Deus. Nós temos que levantar o altar de louvor, da oração, da palavra, na família, porque este é o ano da restauração do altar de Deus na família. Quando você ora,
Quando você louva, Deus desfaz os planos do inimigo, planos de morte contra seu filho, sua filha, seu marido, você mesmo, sua mãe, seu pai, a igreja. Ele desfaz os planos de morte. Diga aleluia. Amém. Quem levanta o altar de Deus dá a resposta de Deus na ocasião propícia. Olha, vou repetir novamente. Quem levanta o altar de Deus dá a resposta de Deus na ocasião propícia. No versículo 31, o carcereiro pergunta assim para o apóstolo Paulo: não é isso? Que farei para ser salvo? Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Irmãos, você quer receber a resposta de Deus? Você quer dar resposta na ocasião certa ao seu filho? Quer responder a sua filha na ocasião propícia? Quer trazer a palavra de conselho na ocasião propícia? Quer trazer a palavra de exortação na ocasião propícia? Amados, é necessário que o altar de Deus seja levantado. O apóstolo Paulo levantou o altar de Deus em Filipe. E ele tinha as respostas de Deus para o povo de Filipe. E se você levantar o altar de Deus na sua casa, você terá respostas de Deus para seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus empregados, amém? Para as suas ovelhas, porque Deus é comprometido com todo aquele que levanta o altar dele. Ele disse: onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, ali eu virei e te abençoarei. Diga aleluia. Chega, vou correr. Quem levanta o altar de Deus, prega a palavra de Deus à família. Versículo 32. Veja, desse texto: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Qual era o propósito de Deus na vida de Paulo? Era entrar em uma casa para estabelecer o altar do Senhor também na casa. Tá? Também na casa. E ele, amados, ele não só diz: crê no Senhor Jesus Cristo, mas ele prega a palavra. Não esqueçamos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Você ora, você louva, mas para que alguém seja salvo, tem que se encontrar com a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo só tem um material para trabalhar: é a sua palavra. E da união do Espírito Santo e da palavra, vida é gerada. Princípio da apóstola Valnice. E é da palavra. Então, amados em Cristo, veja que o apóstolo Paulo entra nessa casa, mas ele prega a palavra para todos daquela casa. Ninguém é dispensado. Ninguém fica de fora, porque Deus tem planos para toda a família. A salvação era para toda a família. O cordeiro foi comido em família. Toda a família sentou à mesa e comeu da carne do cordeiro. Então o plano de salvação é para toda a sua casa, é para toda a sua família. Mas é necessário que o altar seja levantado, porque basta um ser salvo para que o altar de Deus seja levantado. Já tem um na sua casa? É você? Então é suficiente.
Deus já tem um canal para falar. Deus já tem um canal para falar. Aleluia! Amém? Então, lembre-se disso. Quem levanta o altar de Deus é suprido nas suas necessidades. O apóstolo Paulo apanhou que só em Filipe, mas ele levantou o altar. E quando ele levantou o altar, não faltou cura de Deus para as suas feridas. Não faltou suprimento de Deus para aliviar a sua dor. Olha o que a Bíblia diz no versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Amém? Amém, amado? Eita, meu irmão, eita, minha irmã, por favor, creia. Quando você levanta o altar de Deus, as suas necessidades são supridas por Deus. Ele tem um momento certo para lavar os seus vergões. Ele tem um momento certo para curar a sua dor. Ele tem um momento certo para trazer o bálsamo de Gileade. Ele tem um momento certo para lhe consolar. Se você levanta o altar, você terá provisão do céu. Amém? Agora vamos aqui. Quem levanta o altar de Deus discerne o que fazer com as vidas a quem Deus coloca no seu caminho. Veja o versículo 32. Olha, o apóstolo Paulo pregou a palavra, não foi? Depois que ele pregou, ele levou aqueles que aceitaram a Jesus a ser o quê? A serem o quê? Batizados. E diz a Bíblia: a seguir foi ele batizado e todos os da sua casa, diga, os da sua casa. Aleluia! E o que aconteceu, amados? Veja, o apóstolo Paulo levou aquela família a Jesus, mas ele fez naquela casa a obra completa. Diga, obra completa. Diga outra vez, obra completa. Mais uma vez, obra completa. Escuta, irmãos, eu não sei, não vou falar isso aqui não, mas escuta bem. O apóstolo Paulo chegou naquela casa. Era uma cidade gentílica também, tá? O povo era pagão, se converte dos ídolos a Deus. Paulo prega a palavra. Creu. Leva para descer o quê? As águas. Diga, no mesmo dia. Outra vez, no mesmo dia. Mais uma vez, no mesmo dia. Eu vou pedir conversões genuínas. Conversões genuínas. Para que nós apliquemos Atos 16 na vida dos conversos. Diga amém. Conversões genuínas. Para que apliquemos Atos 16 na vida dos conversos. Paulo sabia o que fazer com aquela família. Paulo sabia o que fazer com aqueles a quem Deus estava lidando em Filipe. Os primeiros frutos de Filipe. Paulo sabia. Porque quem levanta um altar de Deus na sua casa, discerne o que fazer com as vidas a quem Deus coloca no seu caminho. As pessoas que vão na sua casa é para lanchar, é para conversar sobre o último acontecimento na nação brasileira. As pessoas que vão à sua casa é para conversarem sobre moda. De que é que vocês conversam? Você discerne que as vidas que Deus coloca no seu caminho são vidas a quem Cristo ama e que Ele quer que através de você elas sejam salvas? Paulo não perdeu a oportunidade. Ele poderia dizer: esse carcereiro me bateu tanto, esse traste que vai para o inferno. Ele poderia dizer isso, não poderia?
Mas o coração de Paulo era sensível como o de Jesus. E ele sabia que não estava lutando com o inimigo homem, mas com o inimigo Satanás. As vidas ele amava e o inimigo Satanás ele derrotava. Então, amados em Cristo, se você levantar o altar de Deus na sua casa, de oração, de louvor, de palavra, com certeza você terá discernimento do Espírito para fazer o próximo passo na vida daquela pessoa. Para nós concluirmos, quem levanta o altar de Deus consolida a visão na mesa. Vamos lá. Quem levanta o altar de Deus consolida a visão na mesa. Eu não sabia que tinha mesa nesse texto. Já li tantas vezes, mas só vi mesa hoje. Veja aí, versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que coisa mais linda, aleluia! Na mesa, Paulo os consolida. Na mesa, o pão da presença que é Jesus libera a alegria da salvação. Na mesa, toda aquela família está extravasando da alegria da graça. E o apóstolo Paulo e Silas aproveitam aquele momento do céu para consolidarem aquela família, para consolidarem na visão. Amados em Cristo Jesus, eu sei que a apóstola Valnice está sendo guiada pelo Espírito Santo. O altar de Deus precisa ser restaurado na sua família. Por que precisa? Porque onde não há altar de Deus, há altar da feitiçaria. Nenhuma casa está neutra. Ou a casa pertence a Deus, ou não pertence a Deus. Ou Jesus está sendo louvado naquela casa, ou o diabo está sendo louvado naquela casa. Ou o sobrenatural de Deus está sendo manifesto naquela casa, ou o sobrenatural de Satanás está sendo manifesto naquela casa. Irmãos, não há neutralidade no reino espiritual. Ninguém está em cima do muro. Ou temos o altar de Deus, ou temos o altar do diabo. Eu estive em Portugal agora, e eu tive uma experiência linda, e eu fiquei feliz com esse negócio aqui. Eu fui fazer um resgate da família, de uma das famílias, um casal jovem. E nós fomos numa casa muito grande, lá se chama Quinta, um estilo chácara, com muitas terras, uma casa imensa. E nós fomos fazer a redenção da terra. E eu fui para a sala, olhei toda a casa, mas eu quis ficar na sala de entrada. Quando chegamos naquela casa, a casa está em reforma, mas a casa tinha as paredes todas de azulejos. E nesses azulejos portugueses, contava-se a história do vinho, desde a plantação da vinha, da uva, né? Até o vinho chegar no mercado. Tudo bem contado. Só que em cima, mais em cima, tinha um local que era o altar de um principado que estava ali, e que o irmão já tinha arrancado. Só estava o local vazio. E eu fui orar para abençoar aquela casa, resgatar aquela casa. E eu estou lá, fecho os olhos, orando em espírito, e orando,
De repente, no meu espírito eu vejo a bicha no mesmo lugar. E o Espírito diz assim: remova. No reino espiritual, ela ainda está no domínio. Só foi arrancado os azulejos, mas ela ainda está aqui. E eu comecei a confrontar esse principado no reino espiritual e remover da história daquele lugar. E quando eu acabei de orar, Deus disse: estabeleça o meu altar. Aí eu fui para aquele lugar e molhei os meus dedos de azeite e comecei a desenhar as letras que formam o tetragrama de Yahvé. Yahvé. E eu disse: meu irmão, coloque neste lugar o altar de Deus. Está escrito em Êxodo 24: onde fizer celebrar a memória do meu nome, ali eu virei, te abençoarei. Yahvé. Escrevi no altar. Virei para a esposa que estava grávida e disse assim: esta criança que está no teu ventre se chamará Shalom, porque Deus estabelecerá a paz nesta família. Você viu hoje um negócio lá daquela pastora Dave? Amor, paz, amor, paz, amor, paz, amor, paz. O que Deus está fazendo? Eu estou na família, sim, para estabelecer a paz. O meu altar é de paz. O meu altar é de amor. Aleluia. O altar de Deus tem que ser erigido na sua família. O altar de Deus tem que ser erigido, meu irmão. Porque se nós quisermos ver os lares libertos da feitiçaria, as cidades libertas da feitiçaria, nós temos que levantar o altar do nosso Deus Yahvé. Yahvé. Amados, os planos da feitiçaria nas casas, nas cidades, esses planos só serão vencidos, destruídos, quando o altar de Deus for levantado. E se nós, amados, quisermos de fato ver as células enchendo a nossa nação, nós temos que, como o apóstolo Paulo, entrar em Filipe, entrar nas cidades no sobrenatural de Deus, entrar nas casas no sobrenatural de Deus, desmascarar o sobrenatural de Satanás, expulsar o demônio chefe daquela casa e dizer naquela casa, aos componentes daquela casa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E assim, amados, nós iremos ver as mais profundas libertações do Senhor. Que você saia deste lugar tendo a consciência de que nós estamos lutando com a força espiritual. A nossa guerra não é contra os homens, é contra a feitiçaria. Quem não quer o altar de Deus nas casas é a feitiçaria. E você vai se revestir da graça do Senhor neste momento. Vai ficar de pé. E você vai agora em fé declarar que estabelece o altar de Deus na sua casa. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. E nós te louvamos porque tu és um Deus de amor, um Deus de infinita bondade e de misericórdia.
Nós te exaltamos, porque Jesus Cristo é vencedor de todas as batalhas. Nós temos a plena certeza de fé que o que está escrito em Êxodo 20:24 é para nós. Onde fizer celebrar a memória do teu nome, o Senhor virá e abençoará. E nós queremos, ó Deus, neste fim de tarde, declarar que estabelecemos o altar do Senhor Yahvé na nossa casa, na nossa família. A feitiçaria não terá domínio na nossa família. A feitiçaria não aprisionará a nossa família. A feitiçaria não concretizará seus planos de morte na nossa família. Mas nós declaramos que este altar de oração, de louvor que levantamos a ti, desfaz os planos das trevas, quebra as prisões, abre todas as portas, abala os alicerces. E nós oramos neste momento, ó Deus, para que tudo que seja abalável na nossa família seja abalado, para que o inabalável permaneça. Nós declaramos em fé que não seremos confundidos pelo sobrenatural das trevas, mas o teu espírito de discernimento vem sobre nós, e nós desmascararemos o inimigo, expulsaremos os demônios, libertaremos as vidas cativas da feitiçaria na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação, em nome de Jesus, porque o Senhor já nos deu a autoridade para libertar os cativos. Nós declaramos em fé, Senhor, que o teu discernimento vem sobre nós, a palavra de conhecimento vem sobre nós, para que nós liberemos com autoridade, Senhor, as respostas do teu coração. As pessoas que vêm até nós perguntando ao teu respeito, nós declaramos em fé, Senhor, que este principado da feitiçaria está vencido. Eu quero fazer lembrança agora a ti, Satanás. Escute bem, dia 12 de outubro de 1998, na cidade de Cabralha, na Bahia, as tuas raízes nigerianas da feitiçaria já foram arrancadas do Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não é da idolatria, não é de Aparecida. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não é do Senhor do Bonfim da Bahia. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que nasceu em Belém da Judeia, foi ungido pelo Espírito Santo, foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e voltará. Ali na cruz a feitiçaria foi vencida. Ali na cruz a idolatria foi vencida. Ali na cruz Jesus já libertou a nossa família. Jesus já libertou o Brasil. Jesus já libertou a nossa cidade. Jesus já libertou a tua vida, meu irmão. Seja livre das acusações de Satanás. Seja livre agora dos planos de morte da feitiçaria. Seja livre das maldições dos pais de santo. Seja livre agora, em nome de Jesus. Seja livre das opressões, em nome de Jesus. Eu declaro em fé que o sangue de Jesus é sobre a sua vida. Somos livres, e o altar do nosso Deus Yahvé é levantado na nossa família, na nossa casa,
na nossa cidade, na nossa nação brasileira. Confessamos que vamos andar no sobrenatural do Espírito Santo para desfazer as obras de Satanás, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, amém, meus amados. Diga eu creio, diga eu creio, diga meu irmão, fala com seu irmão, diga meu irmão, levanta o altar. Você prometeu, Deus está aqui, os anjos estão aqui, a igreja está aqui. Você prometeu, eu proclamo sobre você a perseguição do Espírito Santo. O Espírito te perseguirá até que você levante o altar de Yahvé na sua família. Aleluia, aleluia. Deus abençoe, amados. Vamos encerrar. E eu creio que é o mesmo horário, né? 7 horas. Gente, venha bem bonito. Hoje tem ordenação pastoral. Venha tudo chicoso para honrar os santos de Deus.